Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola da Topografia. Bom, hoje nós daremos início, então, ao uso de algumas ferramentas do CIGF. E o primeiro passo para podermos acessarmos o CIGF, basta digitarmos cgf.incra.gov.br ou então pesquisar no Google o CIGF, que é o Sistema de Gestão Fundiária. Então, nessa primeira aparência do site, nós já temos aqui alguns resumos relacionados ao CIGF, né? O que é esse sistema? Ele é desenvolvido pelo INCRA e pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário para a gestão de informações fundiárias do meio rural brasileiro. Então, através dele, são realizados a recepção de arquivos, a validação, a organização, a regularização e disponibilização das informações já referenciadas de limites de imóveis rurais. No nosso lado direito, nós podemos notar mais algumas informações relacionadas ao CIGF, que é o ambiente público, né? Então, aqui ele traz a questão da observação para solicitar o seu cadastro, o acesso, então, ao seu perfil e algumas funcionalidades do mesmo através do uso do certificado digital. Esse certificado digital é que nós chamamos de token. O token ele é semelhante a um pendrive, é uma chave de ativação, então, para você ter acesso ao seu sistema de gestão fundiário. Então, aqui ele traz, algumas opções voltadas à dúvida, ao acesso ao CGF. Então, quem pode estar tendo esse token, como que faz para utilizá-lo? Então, você pode estar encontrando aqui muito bem detalhado nessa parte de dúvidas no acesso via token. Logo abaixo nós temos outras informações que são as informações de acesso. Então nós podemos utilizar o site do CIGF através das plataformas do Google Chrome, do Firefox e da Internet Explorer. Existem duas maneiras de trabalharmos no site do CIGF. A primeira é utilizando o token. O token é utilizado então como um certificado digital, para então estarmos realizando a certificação do nosso determinado imóvel. A segunda forma de utilizarmos a plataforma do CIGF é sem o token. Então, às vezes, o proprietário solicitou algum serviço de certificação de uma de suas terras e gostaria então de estar acompanhando o processo, saber então se aquele profissional ele já realizou algum procedimento semelhante. Então, ele pode estar utilizando o site do CIGF para realizar consultas. O site nos traz algumas guias e uma delas é a opção de consultar. Então, nós podemos consultar ali as parcelas, os requerimentos, os profissionais credenciados hoje no mercado e as estatísticas. Então, nós podemos consultar aqui as parcelas. Ao site carregar, nós podemos notar que somos direcionados a uma página para inserir algumas informações, como por exemplo o CPF ou CNPJ do detentor, o nome do detentor, ou seja, é aquela pessoa que é a dona da terra, o código do cartório, que é o CNS, o número da matrícula, o número de transcrição, o código da parcela, o protocolo de envio, o código do credenciado, o código do vértice e o código do imóvel, que é o código do INCRA. A título de exemplo, eu vou inserir um código de um credenciado para então visualizarmos quais são os serviços que esse credenciado já executou junto ao CIGF. Ao inserir, nós podemos clicar em pesquisar e assim a página irá carregar todos os serviços, todas as certificações realizadas por esse profissional. Nos resultados, nós podemos verificar então o nome do lugar onde foi feita a certificação, então onde o profissional atuou, a área em hectare, o detentor, ou seja, o dono da propriedade, o CNS, que é o código do cartório, o número de matrícula e algumas ações. Essas ações se referem a baixar o arquivo em extensão shapefile, KML, CSV, para estar utilizando então em outros softwares, como por exemplo o DataGeosys. Ao clicarmos em cima do lugar certificado, a página irá nos direcionar para algumas informações relacionadas a essa parcela. Então, nós temos aqui os documentos, a planta, em que nós podemos, então, estar escolhendo, de acordo com o NBR, o formato, A0, A1, entre outros, e a escala a ser utilizada. Nós podemos clicar em cima e pedir, então, para gerar a planta.
Então, ao gerar a planta, ele vai gerar para mim um documento em PDF. Nesse documento PDF, nós vamos poder então visualizar a nossa área. Logo abaixo, nós temos as informações a respeito do dono da terra, a respeito do responsável técnico, e assim nós podemos então retornar e verificar os demais documentos então disponibilizados na página. O outro aqui é o memorial descritivo, que quando a gente clica em cima dele, ele vai trazer todas as informações referentes a esse levantamento. Ao gerar então o memorial descritivo, nós podemos notar que temos algumas informações relacionadas ao local, ao responsável técnico, à natureza da área. Nós temos a descrição da nossa parcela, então nós temos informações sobre os vértices, sobre os segmentos de vante e várias folhas de acordo com o levantamento. Além disso, nós podemos visualizar os documentos da nossa área georreferenciada. Então, ao clicarmos em planta, nós teremos a opção novamente de escolher o formato da folha e a escala que vai ser utilizada. Então, ao carregar a página, nós teremos então a nossa área georreferenciada com todas as informações do levantamento. Retomando a página de consulta, nós temos outras informações, como por exemplo o código do credenciamento, a denominação da área, o valor da área em hectare, a data de entrada, a situação dessa determinada área, o responsável técnico, o número de RT. Nós temos aqui a opção de envio. Quando nós clicamos nessa opção de envio, ele vai nos direcionar para outras informações. Então, essas informações são referentes ao requerimento de certificação. Então, ele tem ali o protocolo, a data e hora de entrada, o credenciado, a finalidade, o arquivo. Então, nós temos aqui o status também, essa certificação, ela foi aceita. Aqui embaixo nós temos a área, no caso, era para ser gerado aqui pelo Google Map. Nós temos aqui embaixo, então, a planilha também que foi enviada, então, o nome da área, a razão social, CPF ou CNPJ desse detentor da área e o resultado, então, dessa certificação. Retomando a nossa página de consulta, nós temos aqui a parte de histórico, então, a quantidade de requerimentos. Então, caso a pessoa precise fazer um desmembramento, um remembramento, então vai estar aqui disponibilizada essa questão de requerimento. Logo abaixo nós temos informações da área georreferenciada. Novamente nós temos aqui a denominação, a situação, a natureza, o código do imóvel, o número de parcelas. Nós temos abaixo as parcelas também, o município em que foi executado o geo. Logo abaixo nós temos então a identificação do proprietário da terra. Então nós temos o nome, o CPF ou o CNPJ. E também informações de registro, onde que esse imóvel está registrado, Nesse caso está no cartório de registro de imóveis, o município, o Código Nacional de Serventia, que é o código do cartório, a matrícula do imóvel, a situação de registro, nesse caso está não confirmado, significa que ele ainda não está registrado no cartório. Ao descer um pouco a barra de rolagem, nós temos outras informações, que são informações relacionadas ao vértice da parcela. Então, nós temos o código, a longitude, o sigma de longitude, a latitude, o sigma da latitude, a altitude, o sigma da altitude e o método de posicionamento. Ao descer um pouco mais a nossa barra de rolagem, nós encontramos outras informações relacionadas ao limite. Então, nós temos a relação ali do vértice, o tipo, o lado, se for o lado interno, o lado externo, o azimuth, o comprimento, o confrontante. Ao descer um pouco mais a barra de rolagem, nós temos a opção de exportar então esses dados. Existem 3 formas de estarmos exportando, em shapefile, em KML ou em CSV, para estarmos trabalhando em outros softwares, como por exemplo o DataGeosys. Para exemplificar, vou baixar em formato CSV os vértices. Então, ele vai carregar um pouquinho a página e assim ele vai abrir a caixa do diretório onde eu desejo estar, então, salvando o meu arquivo. Ao terminar de baixar, nós podemos abrir a nossa planilha no formato CSV, no software Excel,
e notar assim todos os detalhes, as informações para estarmos trabalhando subsequentemente em outros softwares. Outra opção de estarmos trabalhando com o CIGEF é ir na opção consultar requerimentos. Então, às vezes, o proprietário gostaria de estar acompanhando todo o processo que está sendo executado pelo profissional. O profissional, então, passa o número de protocolo ao proprietário, informa esse número de protocolo, e aqui ele vai poder, então, realizar a consulta do processo, como que está sendo o trâmite. Então, tem outras opções ali também, como inserir o CPF, o CNPJ, o nome ou razão social, o código de cartório, número de matrícula, o código da parcela, o código do credenciado, o código do vértice, o código do imóvel e o número de processo. Então, ao preencher alguma dessas informações, o proprietário, então até mesmo o profissional, pode clicar em pesquisar para obter então as suas informações. Outra opção é consultar os credenciados, ou seja, aqueles profissionais que estão aptos a realizar então o serviço de georreferenciamento. A página irá nos direcionar para inserir o código, o CPF, o nome, ou então nós podemos pesquisar aqui por profissão, por estado, município e o órgão que o profissional está atuando. Então, por exemplo, eu gostaria de saber do profissional do engenheiro agrimensor no estado de São Paulo. Então, nós podemos clicar em pesquisar, ele trará então todos os resultados, todos os profissionais, engenheiros agrimensores que estão aptos no estado de São Paulo. Podemos notar que nessa listagem ele nos traz o nome, o código do credenciado, o órgão público que o profissional está atuando, a profissão, o e-mail, o celular ou então o segundo celular que esse profissional tiver. Nós podemos afunilar um pouco mais essa pesquisa. Por exemplo, eu gostaria de saber na cidade de Lorena quantos engenheiros agrimensores tem na cidade que estão aptos então a realizar a certificação. Ao clicar em pesquisar, o site já retorna com o resultado do único profissional na cidade de Lorena atuante como engenheiro agrimensor. Então nós podemos continuar pesquisando, como por exemplo, na cidade de São José dos Campos, quantos profissionais atuam em São José dos Campos? Então, esse profissional atua em algum órgão, nós podemos aqui também afunilar um pouco mais a nossa pesquisa. Bom, aqui eu vou deixar sem e vou colocar em pesquisar, só como curiosidade, mesmo para saber quantos profissionais nós temos em São José dos Campos. E assim, mais uma vez, o site nos retorna com os profissionais atuantes, agora na cidade de São José dos Campos. Então, aqui nós podemos visualizar todos esses profissionais que são credenciados, estão aptos então a estar realizando esse serviço de georreferenciamento. Outra opção na consulta é relacionada às estatísticas. O que se referem essas estatísticas do sistema? Então, seria o total de envios, o total de certificações, o total de hectares certificados. Então, nós temos aqui logo abaixo um gráfico, esse gráfico ele é semanal. Logo abaixo nós temos então o número de parcelas certificadas por estado, a quantidade de hectares que estão certificados por estado. Então, nós podemos notar aí alguns estados um pouco mais, com mais áreas certificadas em comparação com outros. Na outra guia, nós temos a opção de documentos. Então, nós temos aqui o primeiro, que é o manual do CIGEF. Ao clicarmos, a página irá nos direcionar para esse manual. Então, nós temos aqui uma série de detalhamentos, uma série de informações, que essas informações elas abordam desde uma singela apresentação do CIGEF até como o usuário deve proceder então na questão de certificação, de cadastramento, entre outras informações. É um material que traz bastante informação ao usuário, de forma então que ele tenha todo o suporte para estar trabalhando dentro da plataforma do CIGEF. Além disso, nós temos outros documentos que são de suma importância que o profissional sempre fique atento e sempre fique atualizado, como por exemplo a norma técnica para georreferenciamento de imóveis rurais, manual técnico de posicionamento, manual técnico de limites e confrontações, a portaria, o manual, norma de execução, instrução normativa. Nós temos aqui embaixo a planilha eletrônica e extensão do CIGEF, que são de suma importância para estar gerando então está realizando a certificação do imóvel.
Então, o profissional ele deve sempre ficar atento a essa aba de documentos. Nós temos também a aba sobre. Na primeira opção, ele já traz aqui uma apresentação do sistema de gestão fundiário. Então, o que é, né? O que está por trás desse projeto, qual o propósito disso? Além disso, nós temos aqui para entender o processo. Então, desde o responsável técnico credenciado até o CGF, até esse banco de dados. Então, vem informar, então, fazer um breve resumo, tentar explicar de uma forma mais ilustrativa, tanto para o profissional quanto para o proprietário, né, o que vem a ser isso. Nós temos aqui a opção de acesso, novamente ele nos traz aqui informações bem completas, principalmente ao profissional, para que ele não fique perdido, né, na questão de acesso ao sistema, como que funciona, para utilizar o token, então para realizar as consultas. Nós temos aqui a tecnologia, as tecnologias que são utilizadas, né, empregadas aí no site do CGF. Além disso, nós temos a equipe que está por trás de todo esse sistema. E temos aqui as perguntas frequentes. É bem interessante esse quadro de perguntas. É bom também o profissional estar bem atualizado relacionado a essas perguntas. Às vezes uma pergunta já está aqui respondida, então é bem bacana, bem didático aqui a questão das respostas também. E a outra guia, nós temos um Fale Conosco. Então aqui nós podemos enviar perguntas, enviar sugestões, enviar reclamações. Então é necessário inserir então o nome, o e-mail, a mensagem e clicar em enviar para o sistema. Nós temos a última guia, que é a guia do blog. Ao clicarmos, o portal irá nos direcionar então para o blog, onde ele vai nos trazer algumas opções, como a questão voltada aqui para o memorial descritivo, banco de imagens, sempre trazendo uma gama de informações ao usuário. Essa foi mais uma aula da Escola de Topografia. Espero que tenha gostado. Caso tenha alguma sugestão ou tenha ficado alguma dúvida, entre em contato conosco e até logo!